E a todos vocês que estão aqui, que Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela sua maravilhosa companhia. E com quem podemos aprender a andar sobre as águas, senão aqueles que andaram? Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz assim: eu sei que você é uma pessoa de fé. Só que essa noite, você vai subir mais um degrau. Se prepare, irmão. Jesus, ele estava ministrando a palavra de Deus, trazendo os princípios, multiplicou os pães, fez prodígios, sinais e milagres, e despediu os seus discípulos para atravessarem o mar. E enquanto ele despedia o povo, e o povo foi embora, Jesus subiu para orar. Já era a quarta vigília, entre 3 e 6 horas da manhã. Jesus, ele desce, e os discípulos estão no meio do mar. O mar estava revolto, a tempestade estava intensa. E Jesus, ele decide fazer algo extraordinário. Mostrar para mim e para você que ele governa. Que ele governa tudo e todas as coisas. Que ele está acima da lei da gravidade. Que ele está acima dos fenômenos da natureza. Que ele governa. Que ele dá ordem ao mar, que ele dá ordem ao vento. Ele faz tempestades se calarem. Ele fez Daniel ficar seguro na cova dos leões. Ele fez Sadraque, Mesaque e Abednego entrar na fornalha e sair em segurança. E vai fazer você também andar sobre as águas. Eu não sei o milagre, nem a área em que você precisa de um milagre, talvez todas. Fred, eu preciso de todas. Eu preciso que Deus faça um milagre em todas as áreas e aspectos da minha vida. Então estamos juntos nessa viagem. Jesus, ele está andando sobre as águas. Os discípulos veem aquilo, imagine, irmão, 3 horas da madrugada, entre 3 e 6 da madrugada, está você e os discípulos remando em alto mar, tudo escuro, e de repente algo que você nunca viu, alguém andando sobre as águas. Eles começaram a gritar: é um fantasma! Eles começaram a se desesperar, e Jesus disse: sou eu. E algo extraordinário acontece, irmão. Algo poderoso acontece quando Jesus diz: sou eu. No capítulo 14, no versículo 28 do Evangelho de Mateus, Pedro, o apóstolo Pedro, ele diz assim: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Pedro deseja viver o sobrenatural, irmão. Como ele poderia andar sobre as águas se ele não saísse da zona de conforto dele? A zona de conforto era em cima do barco. Está desesperado junto com os outros discípulos, gritando, dizendo que era um fantasma. Era a zona de conforto. O mar estava agitado, mas eles estavam dentro do barco. E a zona de conforto era o barco. Pedro, ele ousou viver o que Jesus estava vivendo naquele momento, irmão. E você? Quantas vezes você já desejou viver aquilo que está escrito na palavra? As promessas que Deus falou a você. E talvez você tenha duvidado, talvez você tenha receado ou nem mesmo acreditado. Enquanto Pedro viu Jesus andando sobre as águas e disse: se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. Só que a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E naquele momento Pedro, ele andou como um homem sábio. Ele agiu como um homem sábio. Você lembra que a palavra de Deus diz em Eclesiastes, no capítulo 8, no versículo 5, que o sábio, que o coração do sábio discerne o tempo e o juízo, o tempo e o modo das coisas. Pedro pediu, mas não pulou do barco. Ainda que todos nós viemos conhecer o temperamento de Pedro, que é sanguíneo, que é impulsivo, que agia, que falava, que ia, que fazia, ele agiu como um homem sábio. Ele ficou no barco e diz: se é o Senhor, manda-me ter contigo. E esperou ouvir o decreto. Quantas vezes
nós nos precipitamos e agimos fora do tempo. Quantas vezes saímos de um lugar que Deus nos colocou e não deveríamos ter saído? Quantas vezes entramos por portas que não deveríamos ter entrado e ficamos angustiados, tristes, abatidos, porque entramos no momento errado. Saímos na hora errada. Buscamos a ajuda errada. Mas por que tudo isso? Por que está acontecendo tudo isso comigo? A Bíblia declara que há um tempo para todas as coisas. E há um tempo, no versículo 6, do mesmo capítulo 8 de Eclesiastes, diz que há um tempo e um modo de agir em cada circunstância. E nós muitas vezes não entendemos isso. Não percebemos isso. Por isso, inúmeras vezes nós erramos, falhamos, e às vezes queremos culpar até Deus. Deus, por que isso está acontecendo comigo? Deus, por que tanta crítica? Deus, por que tudo isso está me sobrevindo? Deus, que miséria é essa? Deus, que escassez é essa? Quando Deus te faz lembrar dos seus erros, das suas falhas, dos seus tropeços, não para te acusar, mas te ensinar que você se precipitou em agir, se precipitou em abandonar o lugar onde Deus colocou você. Pedro aqui agiu como um homem sábio. Pedro pediu e esperou. Manda-me ir ter contigo. Esperou. Você tem sido paciente para viver as promessas de Deus? Você tem sido paciente com relação às ordenanças que Deus ele te deu, as direções que Deus te deu, as promessas que Deus te fez? Você tem sido paciente para ver o cumprimento delas? Você tem sido paciente para lutar, pelejar e persistir para que ela venha se concretizar na sua vida? Ou você já abandonou os sonhos? Ou você já abandonou a esperança? Ou você já deixou de acreditar? Ou você deixou o medo te paralisar e continuou na mesma zona de conforto, dentro do barco? Ainda, irmão, ainda que seja arriscada, é melhor agir do que ficar parado. Ainda que você venha passar por muitas adversidades, é melhor você obedecer do que desobedecer. É melhor caminhar do que ficar parado. É melhor sair quando Deus mandar você sair. E é melhor você ficar quando Deus mandar você ficar, irmão. Porque Deus, Ele sonda e conhece o nosso coração e o nosso futuro. Pedro espera. Então, no versículo 29, Jesus disse: olha para o seu irmão e diz assim: Jesus só disse uma palavra, irmão. Vem. Só isso. Vem. Uma palavra foi o suficiente para um homem decidir viver algo que ele nunca viveu, fazer algo que ele nunca fez, sendo pescador desde criança, andar sobre as águas, algo sobrenatural que seria impossível ao homem natural fazer, andar sobre as águas. Só que Pedro, irmão, ele ousou acreditar na palavra, e Jesus honrou a fé de Pedro. E Pedro andou sobre as águas e foi até Jesus. Ele viveu algo sobrenatural, irmão, porque ele decidiu fazer algo que muitos de nós não faz: sair da zona de conforto, sair do barco. Sabe esse lugar que te mantém seguro? A mesma vida, vivendo da mesma maneira, da mesma forma, agindo do mesmo jeito, todos os dias. E Deus está dizendo: vem para uma dimensão maior, vem para uma dimensão mais profunda. Eu quero mais de você. Vem viver o extraordinário, vem. Às vezes nós pedimos, às vezes nós clamamos, e quando Jesus diz vem, nós não pulamos do barco. Nós não caminhamos sobre as águas da vida, das adversidades.
dos problemas, da impossibilidade, que você não tem recurso e você faz coisas e os recursos começam a vir porque você está agindo por fé. Não tinha nenhuma porta aberta, mas porque você ousou acreditar em Deus e ir num lugar onde você não estava nem qualificado para trabalhar, você vai lá e entrega o currículo, porque Deus mandou, Deus te deu a direção, você vai e a porta onde nem existe parede se abre para você. E as pessoas se questionam como foi que ele entrou, como foi que ela entrou ali, se não existe nem porta para entrar. Porque quem abriu para você foi Ele. Porque você ousou acreditar nele. E é assim que acontece quando nós ousamos acreditar. Quando nós ousamos fazer coisas que não fazemos. Muitas vezes você ouve isso de palestrantes motivacionais, de coaches. E é uma realidade, irmão. Quando você faz algo que você nunca fez, você prova o que você nunca provou. Você vive o que você nunca viveu. Você experimenta, você colhe o fruto que você nunca colheu, que você nunca provou, porque você fez algo diferente, porque você está agindo por fé, não mais pela vista, não mais pela segurança, não mais pelo que os seus olhos veem, pelo que os seus ouvidos ouvem. Na educação financeira diz, faz uma reserva de emergência, e Jesus te dá uma direção, te dá uma promessa, te dá um plano, e te impulsiona a não só investir o que você tem, pegar emprestado no banco para investir no seu negócio. Meu Deus, e o gerente do banco, Senhor, eu já tentei pegar um empréstimo menor do que esse e nunca consegui. Mas porque o Senhor me disse, eu vou fazer. Foi assim que Pedro experimentou a pesca extraordinária. Ele tinha tentado pescar durante a noite inteira e não tinha conseguido pegar nada. E Jesus deu uma palavra para ele, lança a rede. E Pedro disse, Senhor, eu tentei pescar a noite inteira, mas não peguei nada. Mas por causa da tua palavra, Pedro lança a rede e pega dezenas de peixes. Tantos peixes, irmão, que quase o barco vai a pique. Sabe o que é isso, irmão? Isso é agir por fé e colher os frutos da fé. E foi o que Pedro fez, foi o que Pedro viveu, e foi o que Jesus fez por ele. Jesus honrou a fé dele. Vem, e ele andou sobre as águas, Jesus fez ele andar sobre as águas. Um milagre, algo extraordinário estava acontecendo ali, irmão. O que é necessário para andar sobre as águas? O que é necessário para viver milagres? O que é necessário para provar de prodígios, sinais, de transformações na nossa vida? Em qualquer área e aspecto, seja finanças, emoções, na sua vida psicológica, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, em qualquer área e aspecto. Diz uma área e um aspecto, pensa uma área e um aspecto. Deus pode transformar. Deus pode mudar. Deus pode trazer vida. Deus pode fazer prosperar. Deus pode trazer ideias. Deus pode. Os homens podem dizer impossível, Deus pode. Aos olhos naturais pode parecer impossível, mas Deus pode. Se você ousar acreditar. Se você ousar usar a sua fé nele. A fé de Pedro não estava nas circunstâncias. A fé de Pedro não estava no barco. A fé de Pedro não estava no conhecimento dele, na sabedoria dele. Mas a fé de Pedro se apoiou em Jesus. Os olhos de Pedro estavam fitos em Jesus. Os olhos de Pedro não olharam para os discípulos que estavam apavorados dentro do barco. Os olhos de Pedro olharam para Jesus. Me manda ir ter contigo. Vem. Ele pula do barco e anda. Para você viver prodígios e sinais, irmão, é isso que você tem que fazer. Quer andar sobre as águas? Quer ver milagre no seu casamento? Quer ver milagre nas suas finanças? Quer ver milagre no seu trabalho, no seu negócio? Quer ver milagre na sua casa, na sua família? Começa a agir por fé. Começa a depositar a sua confiança em Deus e pedir a Ele a direção do que você deve fazer. Começa a declarar, começa a profetizar, como Jackson no início estava falando. E pelo poder da palavra de Deus, os mundos foram criados.
E Hebreus 11:3 diz que pela fé nós cremos nisso. Que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Por causa da fé nele. Pela fé, pela confiança nele. Não é no que os nossos olhos veem, é muito fácil, irmão. Você não tem recurso, então você não investe. Você não tem recurso, então você precisa ficar seguro e não investir e não fazer, porque seria, aos olhos naturais, loucura. Gastar aquilo que você demorou e levou um tempo para reservar, para cuidar, para guardar. E Deus está dizendo, tudo, vamos. Está na hora de andar sobre as águas. Está na hora de viver milagres. Está na hora de provar prodígios. Está na hora. Vem. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diz assim para ela, você está disposto a pular do barco? Então pula. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. A palavra de Deus diz, assim é a fé. Se não tiver obras, em si mesmo está morta. Não adianta dizer que tem fé e não ter obras. Não adianta dizer que tem uma grande fé e não ter obras. Ela está morta, segundo a palavra. Você e eu, nós precisamos agir. Precisamos pular do barco, da zona de conforto, para começar a viver as promessas que Deus te fez, ou que Deus vai te fazer. Fred, eu nunca ouvi Deus, então está na hora de pular do barco, da vida em que você estava vivendo, e começar a mergulhar mais fundo e buscar Deus de todo o seu ser. Porque a palavra de Deus diz que quando você fizer isso, Deus ele vai te encontrar e você vai encontrar Deus. Ele disse, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. É uma promessa que Ele fez a mim e a você. Está condicionada apenas ao nosso desejo, à nossa disposição em buscá-lo de todo o nosso ser. E diz assim no versículo 30. Mas ele vendo que o vento era forte. Falando de Pedro aqui. Mas ele vendo que o vento era forte, teve medo. Olha para essa pessoa que está do seu lado nos olhos. Ele diz assim, você é mais que vencedor. Você crê nisso? E começando a submergir, o que aconteceu aqui, irmão? O que aconteceria comigo e com você se estivesse andando sobre as águas igual a Pedro? Ah, Fred, comigo ia ser diferente, porque você já conhece essa história. Se um homem que estava determinado a provar de um milagre, de um prodígio, de algo extraordinário, de algo que ele nunca viveu na vida, que ele sabia que era impossível, ele sentiu o vento forte, o medo veio e ele cedeu. Ele teve dúvida e ele começou a mergulhar. Quantas vezes você já passou por isso? Quantas vezes no decorrer da sua vida você já teve dúvidas? Quantas vezes? Quantas? Milhares. Não vou nem dizer centenas, dezenas, você já teve milhares de dúvidas. E talvez você tenha dezenas de dúvidas todos os dias. Pedro, naquela circunstância, vivendo algo extraordinário, andando sobre as águas, depois de ter caminhado sobre as águas, os olhos dele, o foco dele, saiu de Jesus e fitou nas circunstâncias, e se concentrou no vento forte, e se concentrou no medo, e se concentrou na dúvida que veio. E o que aconteceu com ele? Submergiu. Por quê, irmão?
Porque a Bíblia diz que para nós nos aproximarmos de Deus e agradá-lo, e saber e ter ciência que Ele está feliz e satisfeito conosco, nós precisamos usar a fé. Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, naquele instante, ele cedeu à dúvida. Naquele instante ele estava tão perto, assim como você e eu. Cedemos a tantas dúvidas, assim como Adão e Eva cedeu à dúvida que o diabo lançou no jardim do Éden. Assim você e eu cedemos muitas vezes a dúvidas, a incertezas, de promessas que Deus nos fez, de palavras que Deus liberou sobre a nossa vida, de ordens que Deus nos deu. E o que é que a gente faz? Fred, eu me senti culpado e por causa disso nunca mais eu tentei. Fred, eu me senti tão envergonhado que eu desisti. Fred, eu me senti tão pequeno que eu parei, que eu fiquei com tanta vergonha que eu desisti. Olha o que Pedro fez, irmão. Olha quantas coisas nós estamos aprendendo com ele essa noite. E o interessante é que a Bíblia, ela não esconde as falhas, os acertos e os erros desses homens. Por quê? Para que você saiba que eles são falhos, igual a mim e a você. Eles são homens. O único perfeito aqui foi Jesus, que não cometeu erros e falhas, mas os erros e falhas dos grandes homens de fé ficaram aqui registrados, para que você tenha ciência da falhabilidade humana, que os homens são falhos, que os homens erram, que os homens tropeçam como você e eu. A diferença é o que nós fazemos depois que nós tropeçamos, e o Espírito de Deus ministra o nosso coração dizendo que a gente tropeçou, que a gente errou, que a gente pecou, que a gente está se distanciando dele, que a gente está se afastando dele. Olha o que Pedro faz, irmão. Depois de Pedro submergir, Pedro sabia nadar? Eu creio que sim, porque Pedro era pescador. Eu creio. A Bíblia não diz que... A Bíblia diz no final de João que ele nadou até Jesus, quando ele estava no barco pescando. E olha o que acontece. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo, e começando a submergir, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Sabe aquele homem que tinha ousado acreditar, que pulou do barco, que andou sobre as águas, que teve medo, que estava afundando? Os olhos dele por um instante tinham fitado em Jesus, depois tinham fitado no medo, tinha fitado na tempestade, depois voltou a fitar em Jesus. Ele não confiou no poder dele de nadar para se aproximar de Jesus ou ir até o barco. Ele olhou de novo para Jesus e disse: me salva, Senhor. Senhor, salva-me. Que é onde nossos olhos precisam estar fitos, que é onde nossa confiança precisa estar firmada. Se a gente ficar confiando na nossa sabedoria, no nosso conhecimento, que é limitado, que é finito, a gente falha, irmão. A nossa caminhada vai ser cheia de erros, de tropeços, de falhas, muito mais do que se a gente se voltasse para Ele e dissesse: Senhor, eu conheço, eu sei isso aqui, eu estudei isso aqui, eu já fiz isso aqui muitas vezes, mas agora, Jesus, é só o Senhor e eu preciso do Teu auxílio, eu preciso da Tua direção. Senhor Jesus, me ajuda a decidir sobre isso. Senhor Jesus, aconteceu essa situação, eu perdi milhões, e agora o que eu faço para restaurar? Ainda que você tenha conhecimento de investimento, de tantas outras coisas, é só um exemplo. O que Pedro fez, irmão, foi outra vez
voltar a fitar os olhos em Jesus e dizer: me salva, Jesus. Em outras palavras, Jesus, estou contigo, Senhor. De novo, outra vez, Jesus, outra vez. E era o discípulo que provava de coisas extraordinárias porque ousava, porque acreditava. E é o caminho que Deus ele nos chama. Porque viver o evangelho não é viver uma vida entediante. Lendo engano das pessoas que acham que ser cristão é entediante. A vida é entediante quando você não é guiado pelo Espírito, e sim pela sua vontade. Mas quando você é guiado pelo Espírito, irmão, todo dia tem novidade, todo dia tem revelação, todo dia tem uma direção, todo dia tem algo, porque as misericórdias de Deus se renovam todos os dias. Todo dia tem algo novo de Deus para você. Todo dia Deus pode acrescentar em você sabedoria, entendimento, graça, unção, poder. Deus pode te revelar coisas extraordinárias todos os dias, porque a sabedoria e o poder dele é infinito, é insondável. Você está disposto? Quer ficar dentro do barco ou vai pular do barco? Jesus chama a mim e a você essa noite para sair dessa zona de conforto, dessa vida limitada, da maneira como você tem vivido, e além de onde você foi, e além de onde você já chegou. E olha o que acontece, irmão. Pedro clama ao Senhor, e olha o que acontece, irmão. É o que acontece comigo e com você. Quando nós pedimos socorro a Ele, quando nós depositamos a nossa confiança nele, quando pedimos a Ele auxílio, quando pedimos a Ele a direção, quando pedimos a Ele sabedoria. E a Bíblia diz que quando nós temos falta de sabedoria, se nós pedimos a Deus, Ele nos dá gratuitamente. E imediatamente Jesus, olha o quão perto Pedro estava de Jesus, irmão. E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, é como Jesus faz comigo e com você todas as vezes que a gente tropeça, todas as vezes que a gente duvida, todas as vezes que a gente sente medo e para na caminhada, e deixa de acreditar, e deixa de confiar, e faz as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. E Jesus olha para ele e diz, nessa tradução está escrito, ó pequena fé, em outras traduções está dizendo, ó homem de pequena fé. E olha o que Jesus revela, por que tu duvidaste? E eu te convido essa noite a se colocar de pé.